o homem. A Bíblia diz que tem uma raça de gente, um tipo de gente que não vai mudar. Não vai. Jesus falou, o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira. O homem mau, do mau tesouro do seu coração tira. Existe o homem mau, o ser humano mau. Existem os perversos, o DNA de uma pessoa má. Existe isso, tá na Bíblia. Existem pessoas que não vão se converter, não vão se arrepender, não adianta. Você pode pregar, a pessoa pode ter experiência, não vai mudar, porque a pessoa é ruim. O mal também pode ver a experiência. E o mal, às vezes, entra na pessoa. Então, às vezes, tem gente que é ruim, porque tá endemoniado. E tem gente que nasce. Faz uma opressão. Aí a gente vê que aquela pessoa muda, porque ela vai para a igreja, começa a receber libertação pelo poder do nome de Jesus. E a pessoa, quando sai aquele demônio, vem a essência que estava escondida por trás daquela opressão demoníaca. Uma boa pessoa. Tem gente que estava ruim, não era ruim. Estava ruim pela opressão demoníaca. Porém, tem pessoas que não é uma questão de demônio. Nasce. Essa todo mundo conhece. Ela é a Sara, né? Ela é a pregadora, ela é cristã, ela ensina as mulheres a ser mulher. Uma mulher de Deus a ser mulher de Deus, como se comportar. Ela falou algo muito interessante, que ela falou assim, tem pessoas que já nascem maligna, já nascem ruim. Não se transforma, o diabo não entra dentro dela, não, ela já nasce. Falando disso, eu quero... E ela tá certa. Ela tá certa. Olha, talvez ela nunca leu esse estudo que eu fiz aqui, Joio, a mentira por trás da igreja. Talvez ela nunca leu, tá certo? Se ela me mandar uma mensagem no direct, no Instagram, eu vou mandar pra ela esse estudo. E se você quiser também, eu vou mandar pra você de graça. Ele é pago, mas talvez eu mande de graça pra você. Presta bem atenção, eu quero ler algo pra você aqui na Bíblia. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Presta bem atenção. Gênesis capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrerais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela... Presta bem atenção. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Meu querido, você não acha que isso aqui é muita qualidade para uma árvore, não? Presta bem atenção. Você não acha, não? A árvore era bonita, agradável aos olhos. Você tá entendendo? Cheio de... Isso aqui é um eufemismo, pessoal. Isso aqui, como é que os cristãos não entendem isso? Isso é um eufemismo. É um eufemismo. Logo depois disso aqui, olha no versículo 15. Diz assim, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e te ferirá o calcanhar. Você prestou atenção que Deus, quando Eva comeu do fruto, deu para Adão, Deus fez uma reunião entre a serpente, Adão e Eva. E Deus, esse versículo aqui é direcionado para Eva. Deus está falando assim para Eva, Eva, e porém inimizade entre ti e a mulher. Falou para a serpente, ó, eu vou pôr inimizade entre você, serpente, e a mulher. Nós entendemos isso aqui, certo? E porém inimizade entre ti e a mulher. Falou para a serpente, entre você, serpente, e a mulher. E entre a tua semente, serpente, e a sua semente, mulher. Você está entendendo? Semente aqui, o que é, pessoal? Semente é sêmen. É um eufemismo também. Tanto em Gênesis 3:1 diante, quanto Gênesis 3:15. Eufemismo é uma conotação sexual. Só que como a Bíblia não quer mostrar para você que é uma conotação sexual, ele faz um eufemismo, ele monta uma historinha a respeito daquilo. É isso que está aqui. E por inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e toda te ferirá o calcanhar. E multiplicarei, disse. E disse à mulher,
e multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Ou seja, aqui está falando de parto. Está falando, quando você ganhar neném, esse neném que está, essas duas sementes estão dentro do seu ventre, vão lhe aumentar a sua dor quando você for ganhar esses filhos. Você está entendendo? Que nós estamos falando de semente, sêmen, que estava lá dentro. 2 filhos de pais diferentes. Caim e Abel, eles eram gêmeos. Quando nasceu, você percebe que assim que nasce um, já nasce outro. Eles eram gêmeos. Aí, presta bem atenção aqui, nessa parábola aqui. A parábola do trigo a parábola do trigo e do joio. Presta bem atenção nisso aqui. Essa parábola aqui remete o que aconteceu lá em Gênesis. E eu falo tudo aqui, ó. Diz assim: propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele disse-lhe: um inimigo é quem fez isso. E os servos disseram-lhes: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molho para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Tá certo? Agora, olha a explicação dessa parábola, que é interessante. A explicação está falando lá do que aconteceu lá, Gênesis 3:1 até o Gênesis 16, de 1 ao 16. Presta bem atenção se não é um eufemismo não. Explicação da parábola do joio. Mateus capítulo 13, versículo 36 em diante. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica a nós a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia boa semente é o filho do homem. Esse filho do homem aqui seria Adão, porque Deus, juntamente com Jesus, ele fez Adão do pó do barro. Adão é chamado literalmente filho de Deus, porque Adão não teve pai nem mãe. Ele foi criado assim como Jesus foi criado. Jesus não é o filho do homem? Adão também tem esse título, filho de Deus. Literalmente, não a gente é filho por adoção, por aceitar Jesus Cristo. Mas ele é chamado filho de Deus. Tá? O campo é o mundo. Remete ali, Jardim do Éden, o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Lembra que existia 2 sementes no ventre da Eva? E porém, inimizade entre tu e a sua semente, Então. E os joios são os filhos do maligno. Lembra que existe 2 sementes no ventre da Eva? 2 descendências? Tem tudo a ver com o que ela falou. Ela falou sobre DNA que foi passado de pai para filho. Portanto, Deus fez, caiu o dilúvio para quê? Para acabar com um povo maligno, uma descendência maligna. Ali tinha raça de gigante, ali tinha pessoas descendentemente malignas. DNA, estou falando de DNA. A raça de Caim, Tubal-Caim. Aí Deus fez chover, matou todo mundo. Só sobreviveu Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Só que depois do dilúvio não tinha mais gente maligna do mesmo jeito? Tinha gigante, tinha tudo isso? Porque esse DNA passou pela arca, através da mulher de Noé, que era filha de Tubal-Caim. Você está entendendo? E um dos filhos dela, Cão, recebeu esse DNA maligno. Quando a Bíblia fala que Cão descobriu a nudez do seu pai, não está dizendo que ele viu o pai pelado, não. Quer dizer que ele teve relação sexual com a mãe dele, e a mãe dele ficou grávida. Por causa disso que Noé amaldiçoou o quê? O neto. Você está entendendo? Porque imagina você, seu filho te ver pelado, você vai amaldiçoar seu filho? Não, amaldiçoou o neto, porque ela engravidou do próprio filho. Isso entre eles, quem recebe esse DNA, é comum. O inimigo que semeou é o diabo. Olha bem na explicação. Ou seja, o diabo fez com Eva.
A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos e eles colherão no seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Prestou bem atenção? Essa é uma história verídica que está aqui na Bíblia, mas para você entender, é só os filhos da prudência que conseguem entender isso. Só os filhos da eternidade. Os filhos de Caim não conseguem. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.